Agora sim. Então, gente, vamos começar? Boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Iago Toscano, eu sou artista. Eu fui artista, né? Eu sou crítico, escritor, curador, sou crítico de arte na revista Toró, curador no Centro Cultural do Valdo Viana Filho. Eu pesquiso a instrumentalização do conhecimento e a produção de crítica de arte na Baixada Fluminense. Né? É muito importante estarmos aqui hoje falando sobre práticas decoloniais no ensino da arte, justamente focando nesse lugar do protagonismo, né? É muito importante a gente estar aqui reunido para pensar essas coisas. Eu vou compartilhar aqui porque eu tenho que falar umas coisas com vocês. Esse curso é patrocinado pelo governo federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura, FENIG e ECEMED, a Casa do Professor, que cedeu as portas para que a gente pudesse ministrar esse curso para vocês, tá bom? Esse curso é comissionado pela Silvia Schiavone, né? Acho que vocês tiveram, acho não, vocês tiveram uma aula com ela no primeiro dia, e a Silvia reuniu uma equipe de pensadores, críticos, curadores, educadores, para que a gente pudesse refletir a partir da mediação desses dois grupos de arte da Baixada Fluminense, né, que são o Manhã de Outono e o Imaginário Periférico, e para a gente refletir como se dá a produção do conhecimento, né, a instrumentalização do conhecimento em arte contemporânea na periferia, como isso se representa, né, quais são as dificuldades que a gente encontra enquanto pensadores, criadores, né, curadores, pesquisadores, professores em arte, né, e periféricos. Então, esses dois grupos surgem como uma ponte assim, para a gente estabelecer algumas formas de refletir estratégias, né? Eu já me apresentei. Hoje a gente vai falar de poéticas e narrativas periféricas. A gente vai começar de uma forma bem careta, assim, né? E depois a gente vai tentar desconstruir um pouco dessa dimensão da representação na arte, né? Para a gente observar qual é o lugar em que se representa, de que lugar a gente está falando, de quem a gente está falando, quem são esses corpos que são representados na arte, no campo da arte ao longo desses anos, né? E como criar estratégias poéticas, sobretudo, de como projetar a subjetividade no ensino da arte, né? Ensino poético da arte. Como é que a gente faz isso dentro da sala de aula, por exemplo, né? Como a gente burla o currículo básico, né? E começa a trabalhar subjetivamente a criação de um aparato, campo da arte possa ser um campo de interesse, né? Porque eu, por experiência própria, né, e sendo muito sincero, eu falava, não vou estudar arte porque a arte não reprova. Então existia esse grande desinteresse, né, no ensino da arte, né, enfim, eu tive afeição com arte já no ensino médio, e quando eu era mais novo, para que eu vou estudar arte? A arte não reprova, sabe? Então, como é que a gente trabalha essas questões poéticas no aluno para que o ensino da arte, o pensamento em arte, a criação, sejam campos de interesse, né, e na construção de um indivíduo. Então, hoje a gente vai começar a falar disso um pouquinho, né? Ontem o Carlos Zirk falou de métodos, suportes, né, e deu algumas ideias de como trabalhar em sala de aula, que me parece. E hoje a gente vai falar de poéticas a nível de como instaurar um pensamento poético no aluno, ou, enfim, com quem quer que vocês estejam trabalhando, né? Então, vamos lá. A gente vai começar falando de representação e perspectiva. Antes de eu voltar para o PowerPoint, eu queria desejar boa noite a quem
entrou aí depois, tá bom? Eu não vou ver vocês, eu vou estar aqui passando o PowerPoint, mas qualquer coisa vocês me avisam aqui, tá todo mundo me ouvindo de boa, pessoal aí no bate-papo, quem estiver escutando, não estiver vendo, por favor, me avisa, Sim, estamos tá? ouvindo. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Por que é importante a gente começar a discutir sobre representação em perspectiva, né? Porque são conceitos chaves, assim, para a história da arte, né, para a construção de um pensamento em arte. Só que, quando a gente fala representação, perspectiva, pintura, a gente está falando de um eixo de aprendizado de arte que, às vezes, não nos contempla, né? Sobretudo que aqui a gente está falando de práticas decoloniais do ensino da arte, né, e de um lugar muito delimitado, que é a periferia, o subúrbio, né? Então, quando a gente fala de representação em perspectiva, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é ao que estamos representando, quem estamos representando, que lugar é esse, de onde estamos falando, para quem estamos falando, né? Então, a representação, né, em síntese, é a representação, é a manifestação de imagens e discursos por meio da percepção, cuja elaboração pretende forjar uma definição de realidade. Método ilusório, escolha minha de falar da representação, que se prevalece da tentativa de ser uma representação real da realidade. Ou seja, a representação, junto com a perspectiva, vão criar, né, um conjunto de imagens, de símbolos, que discursam a apresentação de uma ideia, né, que pretende se alinhar com algo real, né, com algo que se equipara ao mundo ao qual a gente vive, né, as questões que a gente lida, a nossa vida cotidiana. A perspectiva é o modo através do qual alguma coisa é representada ou vista, né? É um recurso gráfico, né, especialmente do desenho da pintura, no qual se utilizam de linhas convergentes para criar a ilusão de tridimensionalidade do espaço e da forma. Forjar os conceitos de representação e perspectiva possibilita abranger outros modos de reelaborar o real para que outras presenças, corpos e questões político-sociais possam se presentificar. Ou seja, é aquilo que a gente falou, né? É importante a gente levar em consideração que lugar, que corpos são esses que a gente está representando e de que lugar é esse que a gente está falando. E de que lugar é esse que a gente está observando, que a gente está estabelecendo a nossa perspectiva. Então, aqui a gente vai falar, estabelecer, assim, a um nível, né, muito ortodoxo de ensino da arte, sobre o que é perspectiva, né? A gente vai falar de alguns tópicos, bem breves. Linha do horizonte, que é o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos, costuma separar a terra e o céu. O ponto de vista e o ponto de fuga. Na representação gráfica da perspectiva, o ponto de vista é identificado por uma linha vertical perpendicular à linha do horizonte, né? Que é essa primeira imagem. Ponto de vista revela-se na intersecção destas duas linhas. Então, quando a gente fala de ponto de vista, a gente fala da construção dessa centralidade do olhar, né? Baseado, né, nesse recurso gráfico, né, da linha do horizonte, ponto de vista, né? Já o ponto de fuga é localizado na linha do horizonte para onde todas as linhas paralelas convergem, quando vistas em perspectiva. Então, isso cria uma ilusão, junto com as linhas de fuga, de profundidade, né? E quando a gente fala de profundidade aqui, levando mais para um campo poético, a gente está falando de complexidade, né? A gente vai levar isso mais para frente para estabelecer outras discussões do que seria a perspectiva, né? As linhas de fuga são exatamente essa dimensão de profundidade, né, a partir da linha do horizonte e do ponto de vista e com base no ponto de fuga. Linhas de fuga são as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que geram a sensação visual que forjam a profundidade das faces em esforço dos objetos em perspectiva.
Ok. Deixa eu retornar aqui para autorizar o pessoal. Então, ao analisar a criação da perspectiva linear, o que seria perspectiva linear? Pintura, Renascimento, Barroco, com origem, né, no Renascimento. Perspectiva linear é aquela que representa o ponto de vista, né, as linhas de fuga, convergem com o olhar de forma com que você adentre ao quadro, né? A gente vai falar isso mais para frente. Ao analisar a criação da perspectiva linear em a perspectiva como forma simbólica, Panofsky diz que a perspectiva não situa apenas a representação, primeira coisa, né? Mas o sujeito que representa e observa. Sendo um conteúdo significante da ordem inteligível, se liga a um signo concreto da ordem sensível para se identificar profundamente a ele. Ou seja, aquilo que é representado e aquele a que representa, né? Isso é uma chave assim ideal, mais para frente para a gente discutir justamente sobre a representação de artistas periféricos, né? Como se dá isso dentro da arte contemporânea. É neste sentido que é essencial saber, né, para as épocas e âmbitos artísticos individuais, não apenas se eles têm perspectiva, mas qual perspectiva tem, ou seja, de que forma e de que lugar nós estamos observando, né? Porque se a perspectiva linear, né, tão cara, a história da arte, perspectiva, representação, enfim, esses conceitos, eles vão estabelecer um nível de pensamento centralizado no Ocidente, né, e nos seus métodos de ensino. A gente precisa, agora, levar em consideração, a partir de Panofsky, que perspectiva tem e de que lugar, né, de que época a gente está falando, né, e quais são as questões políticas que abrangem a nossa época. Formas de ver e outras perspectivas e presenças. Aí a gente, perspectiva linear, né? Que é aquilo que eu falei da pintura. A forma de representar que projeta o objeto a partir de uma posição, geralmente, de um ponto central, que é o ponto de fuga, né? Que se apresenta sob o eixo óptico da linha imaginária do horizonte. As linhas paralelas se encontram atrás do objeto, dando a sensação de mergulho ou de imersão. Sensação visual hierárquica, onde a figura representada se apresenta com valores simbólicos centrais a serem observados. Então, a perspectiva linear é aquela da forma em que a gente olha para um quadro e a gente observa aquele quadro como uma janela para a realidade, né? A gente olha para o quadro como se aquilo fosse uma janela que visa representar, dentro de uma metáfora do real, algo real, né? Não sei se está muito difícil, assim, muito complexo. Já a perspectiva inversa representa a figura de trás maior que a da frente. A perspectiva inversa foi um recurso usado pelos russos, né, cujo o efeito gráfico, né, inverte a perspectiva linear. Se na perspectiva linear a gente olha e adentra, né, aquele que se sente representado adentra a representação, na perspectiva inversa é o contrário. A coisa que é representada olha para quem se sente representado, é diferente, né? Na perspectiva linear, a gente adentra o quadro. Na perspectiva inversa, o quadro adentra a gente, porque ele inverte as proporções, né? As linhas se encontram na frente do objeto, acima do plano da imagem, causando um estranhamento nas proporções e invertendo a lógica hierárquica entre aquilo que é observado e o observador. Neste sentido, mostra a relação hierárquica entre os símbolos e o cenário, invertendo a ordem semântica do poder. Quando se fala em ordem semântica do poder, a gente está falando de imagem, né? De como essas imagens, em algum momento, né, a gente adentra elas, a gente é engolido por elas, e do quanto, nessa inversão, né, essas imagens, na verdade, é o contrário. A gente passa por um processo de inversão antropomórfica da imagem, que a imagem passa a fazer o inverso, né? O ícone assume o lugar do observador. Então, aqui seria, né, Annunciation of Virgin Mary, do Piero della Francesca. Aqui seria, né, a linha do horizonte,
aqui a perpendicular vertical, ponto de fuga e as linhas que convergem aqui, né? Criando essa dimensão de profundidade. É como se a gente olhasse e dentro dessa representação, dessa janela, a gente fosse imergisse a pintura, né? Já na perspectiva invertida é o contrário, né? As linhas, elas vêm para fora. Vocês conseguem ver aqui nitidamente um triângulo? Aqui a gente adentra, né? O triângulo é para dentro. Aqui, o triângulo é para fora. Então, ele inverte essa dialética do poder da imagem, né? Que a imagem passa a observar a gente e não o contrário, né? E aí a gente entra numa coisa que muito me interessa sobre perspectiva e representação, que é a discussão que gira em torno da arte naif, né? Eu vou voltar aqui para o bate-papo. Todo mundo é familiarizado com arte naif aqui? Assim, respostas rápidas só para a gente poder prosseguir. Sim. Beleza. Para quem não conhece, a arte naif é um Eu não movimento... conheço. Não conhece. Não. A arte naif é um movimento de artistas, né, reconhecendo assim e resumindo de forma bem breve, né, de artistas que não estão dentro desse eixo ocidental de ensino, dentro da academia, né, artistas que não passaram por instrumentalização do conhecimento formal da academia de arte, né. Então, a arte naif tem esse desprendimento, por exemplo, da representação, da perspectiva, né, como vocês podem ver aqui. Tem até mesmo na perspectiva inversa, existe esse estranhamento do símbolo, né? Quando na perspectiva linear existe essa mensuração do ideal, perdão, da idealização da realidade, né? Do real, essa aparência da janela do real. Na perspectiva inversa tem esse estranhamento da forma, né? Essa forma que olha para a gente de uma forma condensada, uma maneira condensada, né? Na arte naif tem todo esse desprendimento desse conhecimento centralizado, né, do ensino da arte, né, desse ensino europeu, né, por esses países, né, enfim, a arte naif, para quem não conhece, já foi chamada de arte primitiva, já foi chamada de arte exótica, já foi chamada de arte ingênua, né? Naif seria ingênuo. Por que ingênuo? Porque não tem acontece esse desprendimento da perspectiva da representação, né? Então, muitas vezes a arte naif foi taxada como primitiva, né, por não ter se adequado a um método de representação de imagem, entende? Que contempla a academia, né? Então, quando a gente vê essas pinturas de arte naif, a gente tem que parar e observar, mas de quem são os agentes dessas pinturas, né? Quem é o representado? O que representa? Qual é o conteúdo da representação, né? A quem se refere a representação? Então, é mais ou menos esse rumo que a gente vai tomar, né? Porque pensar que a arte naif é primitiva porque ela não se adequa aos métodos de ensino da academia, ignora o fato de que existem muitos outros métodos de representar e perspectivar as presenças, as questões políticas, né, que não se adequam a esse formato de pensar imagem, né, esse formato ocidental europeu. E aí a gente começa a complexificar as questões, né? Perspectivismo ameríndio. Só um minuto. Perspectivismo ameríndio seria a quebra do rigor hierárquico entre os seres e a natureza. Ou seja, eu sou mais civilizado que a onça porque eu penso, porque eu me porto, porque eu me visto, né? Então, seria a quebra hierárquica do existir entre os iguais, né? Nós, os outros e a natureza reconhecemos-nos como irmãos. Então, eu, a onça, a árvore, o pássaro, a semente, a planta, somos todos iguais, né? Então, a gente já muda de figura, assim, esse panorama de perspectivar a presença
e a vivência de uma outra forma, né? Natureza relacional dos seres e da composição do mundo. Então, assim, na nossa visão linear de representar e perspectivar, né, construcionista, o ponto de vista, né, vamos voltar lá em cima. O ponto de vista cria o objeto, né? A forma como a gente olha, para onde a gente olha, de onde a gente olha, vai criar o objeto, né? Já no perspectivismo ameríndio é o contrário, né? Sendo o sujeito a condição originária fixa de onde emana o ponto de vista, né, a gente cria o objeto. No caso do perspectivismo ameríndio, procede, né, segundo o Eduardo Viveiros de Castro, procede segundo o princípio de que o ponto de vista cria o sujeito. Então, não mais o sujeito, né, em termos de representação, vai criar o objeto, né? Mas o objeto vai criar, vai estabelecer agência e formas de se representar ao sujeito. A gente inverte um pouco a lógica da representação aqui. Será o sujeito, né? Será sujeito diante daquilo que se representa quem se encontrar ativado ou agenciado pelo ponto de vista. Então, dentro dessa lógica do perspectivismo ameríndio, a gente quebra com qualquer rigor instituído pela academia, né, por essas técnicas e formas de se representar, né, cuja linearidade estabelece uma relação de poder entre as coisas, entre o que se vê, entre o que se representa, entre o que se fala, entre quem fala e entre quem ouve, entende? Já no perspectivismo ameríndio, a gente quebra esse rigor, né? As coisas começam a nos produzir, ao contrário de nós produzirmos as coisas. Então, aqui eu trouxe uma pintura do Denilson Baniwa, que é uma acrílica sobre tela, chamada Aquela Gente que se Transforma em Catitu. Catitu é uma espécie de javali, né? Então, dentro essa maneira de representar, né, a gente aqui não está para discutir os aspectos formais da pintura, né? Mas a gente está aqui para discutir a representação, né? Então, aqui Denilson Baniwa representa, busca essa maneira de representar essa relação linear, não linear, né, mas equivalente entre as coisas, né? Uma relação universal entre as coisas, né? Entre a pessoa e o bicho, a pessoa que se torna o bicho que se torna a pessoa, né? Aquilo que se observa começa a produzir significado a nós, e não nós começamos a observar, sabe, aquilo e estabelecer uma linha de raciocínio, não, porque isso é um javali e tal. Não, o javali começa a olhar para a gente e falar ao contrário, aquilo é um humano. Então é bem por aí. Alguém aqui tem alguma dúvida até aqui ou a gente pode seguir? Eu sei que é complexo, gente, mas é para a Tudo, gente começar a desconstruir esses valores. tudo certo por enquanto, pelo menos para mim. Beleza. O corpo, sujeito, como origem das perspectivas, né? Partindo desse princípio do perspectivismo ameríndio, que é uma coisa que começa a interessar a gente em termos de representação, né? Se aqui a gente está discutindo valores que nos foram instituídos a partir do ensino da arte, como é que a gente começa a subtrair esses valores e criar valores próprios a partir de um olhar universal, né? De universalizar as coisas. Então, o que a gente aprende até aqui? A gente começa a abandonar esse lugar do imperialismo, né, daquele olho que comanda e observa tudo, né, a gente esquece essa forma de olhar para as coisas e começa a pensar o ensino da arte como professores, como artistas, como pensadores, críticos, curadores, a partir do que o objeto, do que as vivências pessoais e do que os lugares têm para dizer a nós, e não o contrário, né? Não do que eu tenho para dizer sobre a periferia, a Baixada Fluminense, mas o que a periferia, as pessoas que lá vivem, o que se produz lá tem para dizer a mim e sobre mim, né? Aqui a gente tem
né, dentro desse núcleo de pensamento que a gente vai estabelecer aqui agora, essa pintura do Erckhout. Albert Erckhout foi um holandês que esteve no Brasil, especialmente fez trajetos no nordeste do país, né? Ele fazia essas pinturas de povos indígenas, né, da etnia Tupi. E aqui do lado direito, desculpa, a gente tem uma pintura da Márcia Falcão, né? A pintura da Márcia Falcão, que é uma artista contemporânea a nós, né? É uma artista periférica, é mãe, tá? Moradora da zona norte do Rio. E aí, em termos de representação, a gente pode ver que iconografia, assim, observando assim coisas de imagem, né, aspectos formais da imagem, existe muito em comum, né, entre as duas pinturas. Apesar de que séculos anteriores essa foi feita, né, a partir de um homem branco, europeu, holandês, que veio expedir no Brasil em busca dessas imagens exóticas, né, e de como representar isso, representando isso a partir de uma perspectiva europeia de se observar as coisas. E aqui a gente tem uma artista contemporânea que está representando o corpo da mãe, da mulher, moradora da periferia, né? Aqui, se vocês perceberem, vou dar um zoom aqui para a gente observar melhor, esse mosaico no corpo da própria Márcia, né, que ela, nas pinturas dela, ela pinta o próprio corpo, na maioria das vezes, quando não dela, das filhas, e de cenas da periferia, né, iconografias da periferia, se assim a gente pode chamar. Isso aqui seriam aqueles caquinhos, sabe, aqueles mosaicos de piso que a gente faz com caquinho, né? Então, de um lado, a gente observa a representação de algo que é visto por um olhar europeu, né? Por mais que as imagens, né, tenham os mesmos métodos de se representar, né, e estejam com valores formais muito próximos, do outro lado, a gente está falando de uma mulher negra, periférica, mãe solteira, artista, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio, que está se representando, né? E aí a gente vê, né, que tem apropriação de símbolos da periferia, né, porque eu acredito que uma pessoa da zona sul do Rio vai olhar isso e não vai entender, né, mas a gente que é da periferia vai olhar e falar, ah, tá, caquinho de piso, a gente vai saber reconhecer, né, e isso tem muito na pintura da Márcia Falcão, né, ela vai inserindo o que eu chamo de iconografia da periferia, né, esses pequenos símbolos, assim, que só quem está dentro da periferia consegue reconhecer. Então, em termos de representação, o objeto começa a falar para a gente, né? E não a gente começa a destacar o que é uma coisa ou outra, né? O objeto identifica a gente, não a gente faz o movimento contrário. Então, quando a gente fala de representação aqui e de métodos de representar que comecem a ignorar o ensino formal da arte e abranger para outras formas de olhar, é justamente olhar dentro da construção de uma subjetividade poética o que agrega valor dentro do sentido do que é arte. Porque se a gente está falando de ensino da arte na periferia e no subúrbio, faz sentido que a gente fale de Eckhout, faz sentido que a gente fale de Picasso, talvez para que a gente estabeleça um viés do que se foi arte, para a gente começar a discutir uma nova arte e uma nova forma de se pensar a arte, sobretudo sob uma perspectiva da periferia, né? Então, quando a gente começa a se apropriar, né, e apresentar os nossos símbolos e os nossos ícones, a gente começa a reinventar essa forma de olhar, branca, ocidental, centralizada dentro de um eixo que define um padrão de ver a imagem e começa a inverter esse processo, né? Prosseguindo aqui. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem um artista Peraí que acho que eu vou ter que mudar aqui a projeção.
A gente tem um artista chamado Thiago Ortiz. O Thiago Ortiz também é um artista periférico. Vocês estão vendo aí? Não sei se eu... Agora sim, tá abrindo. Tá. Thiago Ortiz é um artista periférico. Ele, morador da... Acredito que ele seja ainda, né? Morador da Baixada Fluminense. Ou da Zona Norte do Rio. É um artista que está pesquisando as formas de se representar a macumba, está pensando a macumbaria, a representação dos catiços. E o que o Thiago tem feito, por exemplo, né? Ele tem pensado esse potencial da criação universal como Exu. Né? E quando ele faz esse trabalho que se chama Eu Exu, né? Ele está falando desse lugar do artista periférico, do Exu, que é tudo isso, né? O Exu sou eu, o Exu é o Mercadão de Madureira, o Exu é o BRT, o Exu é o Trem Ramal Japeri, o Exu é o Metrô Rio, o Exu é o movimento, e eu sou Exu. Né? Então, essa forma de apresentar o próprio corpo como interlocutor de sentido. Né? Exu representa essa produção de sentido. Né? Exu representa aquilo que tudo come, aquilo que tudo vê, aquilo que tudo fala, o movimento, o mercado. Né? Então, a gente vai abrangendo ainda mais e complexificando essas formas de representar. Né? Vamos voltar lá para o PowerPoint. Vamos lá. Perspectivas da diferença. A forja da intenção do real e sua representação simbólica. Quando a gente fala de perspectivar e representar, a gente tem que compreender também que, da mesma forma que a gente está discutindo isso aqui hoje, né, como pensadores e propositores, né, por outro lado, né, aquilo que a gente subentende como algo que não é nosso aliado, né, na nossa forma de pensar e de agir no mundo, também reconhece, a nível de estratégia, essas formas de representação. Né? Representação como forja do real. Então, simulando a visualização de janelas e panoramas, alguns estilos da pintura do final dos séculos antes de Cristo, especialmente, aqui está errado, gente, não era naturalista, é de característica naturalista, né? Pintura naturalista vem bem depois. Então, é porque aqui, especialmente característica naturalista, conta com largas escalas horizontais que produzem o efeito de forja do real através do que é representado. Ora, se a pintura, né, até então, se apresenta como uma janela, né, que visa forjar uma representação do que é real, né, então a pintura cria esse ambiente forjado da realidade a partir da representação daquilo que é visto, pelo olhar de quem se vê representado ou de quem se insere na pintura, para fazer o movimento contrário. Né? Isso aqui é Villa of Lívia, dos anos 40, 20 a.C., está no Museu Nacional de Roma. Né? É um grande panorama que faz um 360 na sala inteira. Depois vocês deem uma pesquisada, porque tem imagens muito detalhadas, né? Então, tem muitos elementos aqui, mas eu separei um aqui só para a gente ter uma noção. E aí, a nível de a gente falar, olha como isso é interessante, por um lado, e cruel também, por outro, né? Se a gente fala dessas formas de representar, né? Forjar o real a partir da representação, né? E quando a gente fala que não só a gente utiliza isso como estratégia, mas em 1800 isso já estava sendo usado como estratégia para forjar uma situação, né? Essa é a Fazenda Santa Clara, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu conheci através da internet, né? Eu não fui lá presencialmente. Essa fazenda há pouco tempo,
estava pesquisando, acho que tem 2 ou 3 meses, eu estava pesquisando para elaborar as aulas, né? E aí eu achei isso, eu falei, cara, não tem como não incluir isso na aula, né? Porque se a gente está falando de formas de se representar, busca se entender também quais são os interesses da representação a partir daquele que se representa, né? Essa fazenda pertence à família Forte Bustamante, né, que é uma das famílias colonizadoras. A fazenda possui 365 janelas, uma para cada dia do ano. Mas 24 dessas janelas, localizadas, curiosamente, na área da senzala, são pintadas, simulando janelas reais, né, como vocês podem ver aqui. Essas 5 primeiras janelas são reais, né, e essas 5 aqui em seguida são janelas pintadas. Essa simulação forjava a qualidade do tratamento que os trabalhadores alforriados recebiam para impressionar os banqueiros ingleses que realizavam vistorias na fazenda da região. Foi daí que surgiu o termo para inglês ver. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, possivelmente sim, mas foi disso que surgiu. Porque após a abolição, né, os trabalhadores alforriados eram prometidos de ter garantia de trabalho digno, e esses banqueiros começaram a investir nessas fazendas. Então, da estação de trem, de onde esses banqueiros normalmente faziam essas vistorias, eles viam que tinham muitas janelas, a qualidade de vida era muito boa, né? Até para aqueles trabalhadores alforriados, né? Então, olha como vocês conseguem, sabe, entender que dentro desse ideal da representação europeia, existem forjas, né, de representar o que é bom, né, de representar, de criar um vislumbre, realmente forjar alguma coisa a partir da representação, a partir do interesse daquele que representa. Então, quando a gente, sabe, fala de representação aqui, é importante a gente levar em consideração o lugar da periferia, o que interessa às pessoas, né, no caso do professor, o que a gente vai trabalhar em sala de aula, né? De que lugar a gente vai falar? A gente vai falar de Mona Lisa ou a gente vai começar a falar dos símbolos, né? E instaurar uma iconografia periférica, né? Porque como é que a gente vai criar reconhecimento e pertencimento? Como a gente vai criar valor do que é nosso, representando o outro o tempo todo? Como é que a gente vai criar sentido, né? E como no meu caso, na escola em que eu dei aula, como é que a gente vai criar a sensação de valor econômico na produção local, na produção agrícola local, a partir da representação de outra coisa que está totalmente fora daquilo, né? Naquele contexto em que aquilo se insere. Como é que numa escola rural, por exemplo, que aqui existem vários professores de Tinguá, né? Como é que a gente vai falar, estando em Tinguá, de um projeto político-pedagógico de uma escola urbana? Como é que os alunos daquele lugar vão acreditar que é possível ter vida econômica ali, que é possível ter valor naquele estilo de vida, né, que é possível conceber o mundo ali, né? Muito pelo contrário, muitas foram as vezes em que eu escutei dentro de sala de aula que onde tinha asfalto, e quem conhece Tinguá vai entender do que eu estou falando, onde tem asfalto tem coisa boa. É mentira? Sabe? Eu ouvi isso dentro de sala de aula. Por quê? Onde tem asfalto tem cinema, onde tem asfalto tem shopping, onde tem asfalto tem sorveteria, tem museu, né? Tem centro cultural. Então, como é que você vai conceber, representando sempre um modelo de imagem, um modelo de se pensar imagem, um modelo que, de alguma forma, vai construir esse indivíduo a partir de um universo que é completamente fora dele, né? De um universo que não contempla. Então, quando a gente fala de representação, por mais que a gente esteja recorrendo, né, a uma linguagem, né, muito ultrapassada, né, muito careta aqui, a gente falando de representação, pintura, perspectiva, não sei o quê, mas é importante para a gente começar a destruir essa forma de se pensar e instituir a nossa forma de nos representar. Então, como é que a gente vai trabalhar isso com os nossos alunos,
né, com as nossas crianças, com os nossos pensadores, né, com uma turma de ensino médio, que geralmente é a fase em que você começa a produzir pensamento crítico na sociedade em que você vive, né? Como é que você vai trazer, qual é o valor simbólico de representação que você vai trazer para a vida daquela pessoa? É a gente começar a se apropriar desses símbolos, desse lugar da periferia, e começar a pensar o ensino da arte que contemple essa forma de se viver. Então é por isso que a gente está falando aqui de representação, perspectiva, mas também para a gente começar a ignorar essa forma de olhar e começar a instaurar a nossa forma de se representar a partir dos nossos símbolos e a partir da nossa forma de observar o mundo, né? E começar a ignorar como a arte naif, né, mesmo que não tenha sido propositalmente, valores instituídos da academia e do ensino da arte. Entende? Então aqui a gente vai falar um pouquinho do imaginário periférico e do manhã de outono, né? Como se olha e de onde se olha. Gente, até aqui tá tudo certo, tá tranquilo. Tá maravilhoso. Tá bom, eu tô dando uma olhada aqui no bate-papo. Tudo fake, pois é, gente. É realmente assim. Então, a grande questão aqui eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre isso, né? Eu não tô concebendo que isso seja uma aula, mas eu tô trazendo uma coisa que eu penso mesmo, assim, nos meus dias, nas minhas horas, né? Nos meus ofícios, né? E trocando com vocês, né? Em algum momento eu também quero saber, assim, o que vocês pensam disso, né? Para que a gente estabeleça um diálogo bem horizontal, né? E não uma réplica de um conhecimento, né? Ficar eu no lugar em que eu estou trazendo conhecimento para vocês que estão me ouvindo. Não é por aí, né? Mas eu estou trazendo conhecimento que inclusive pode ser forjado, né? Um conhecimento que pode ser alterado, né? Um conhecimento que pode ser acrescentado ou subtraído alguma coisa. Tá bom? Então vamos prosseguir. Imaginário Periférico Manhã de Outono, né? São os dois coletivos de maior protagonismo em produção e arte contemporânea, né, e arte na Baixada Fluminense. É importante a gente destacar também que a invisibilidade assim, da produção, né, essa coisa de a gente não ter tanto destaque na produção em arte, na Baixada Fluminense, na periferia, especificamente no caso do Rio de Janeiro, inclusive vem por parte dos coletivos em arte, né? Dessa forma de diálogo que muitas vezes a gente tenta estabelecer, né? E, enfim, eu não tenho o menor pudor para falar disso, né? Porque, especificamente no caso de um dos coletivos, a gente tentou diversas vezes o contato com eles e tal, e foi muito difícil estabelecer um contato, mas é porque a gente está fazendo um movimento de dentro da periferia, né? E eu tenho total certeza de que se fosse um museu, né, um centro cultural importante, um curador importante, tentando estabelecer esse diálogo, fazendo esse movimento contrário, né, o centro tentando fazer esse diálogo com a periferia, as relações seriam muito outras, né? Então, as próprias relações dentro da periferia invisibilizam, né, a produção da Baixada Fluminense, né, da periferia. Então, é muito difícil, assim, a gente falar dessas relações, porque geralmente essas relações, por mais que elas estejam em um lugar vulnerabilizado culturalmente, elas também passam pela construção de uma relação de poder, né? E de relações que estabelecem interesses de ordem hierárquica, que é justamente isso que a gente começou falando, né? A gente arruinar completamente essa simetria construcionista e hierárquica entre nós e começar a arruinar isso para falar de nós como iguais, né? De nós como um todo, né? Principalmente, especificamente no caso, né, das produções dos artistas e dos pensadores da periferia e que estão produzindo arte.
Aqui é um trabalho do Moduan Matos, é uma pintura inspirada numa música do Noel Rosa, né? O título da pintura é A Partir da Música Gago Apaixonado de Noel Rosa. Né? Essa pintura tem essa coisa hiperbólica, né, de repetição por causa da música, né? A pintura é um dúplice da música, né? Então tem essa característica do samba já, né, e de toda essa carga simbólica que o samba tem para a periferia, né? Enfim, sem adentrar muito nessa discussão, mas pensando essas produções mais marginalizadas, né? Essa forma de se pensar, essa forma de se falar sobre amor, né? Sobre paixão, com um olhar marginalizado, né? Pelo gosto da elite, né? Que foi por muitos anos, no caso do samba e do pagode, enfim, pagode roda, essas coisas. Eu não sei se eu consigo colocar para vocês ouvirem a música, mas vocês estão ouvindo? Não. Eu vou jogar o link Não. aqui. Eu vou jogar o link e vocês dão um play aí. Vou pedir para todo mundo dar um play e a gente ouve a música olhando para a pintura, né? Para a gente ver como é interessante essa forma de representar através de uma figura de linguagem, né? Uma categoria estética completamente diferente da imagem, né? Que é a música, no caso. Eu mandei o link aí no bate-papo. Quem conseguir reproduzir agora, tudo bem. Quem não conseguir, ouve depois. O nome da música no YouTube tá João Nogueira, que é o intérprete, né? É Gago Apaixonado, mas a composição é do Noel Rosa. Eu vou dar play aqui também. Aí olha como é interessante, né? Essa coisa hiperbólica, né? Da repetição, do cocococô coração, né? Falar de amor a partir desse lugar, né? De paixão, né? A partir de uma produção que, portanto, foi marginalizada pela elite, né? Do Rio de Janeiro, que é o samba, né? E falar disso através da pintura, né? É muito interessante. Eu acho que o Manduan Matos é um artista com quem eu tive mais interlocução. Ele é do coletivo Manhã de Outono. Eu fiz uma fala com ele que está disponível, um bate-papo, né, uma entrevista, que está disponível no Instagram do nosso projeto, que vocês conseguem acessar também pelo site. Foi uma live de 1 hora, assim, e ele ficou super emocionado, eu fiquei emocionado, ele chorou, eu chorei, assim, porque foi muito tocante, assim, a gente falar justamente dessas questões que a gente está falando hoje, né? E de como politicamente era completamente parecido com o que a gente vive hoje, né? Como era difícil falar de arte, né, na periferia e ainda está sendo difícil, né? A diferença é que hoje o mercado descobriu que a arte da periferia tem valor de exotização, né? E eles estão produzindo capital pra caralho com isso, né? Prosseguindo, aí é o link aqui da música. João Nogueira, para quem quiser ouvir depois, Gago Apaixonado, né? João Nogueira interpretando Noel Rosa. Essa música tá no álbum E Lá Vou Eu, de 74.
Aqui seguindo, tem duas coisas que me interessam nessa pintura do Henrique Souza. Em termos de representação, essa quebra da perspectiva, né? Eu nem diria que isso é uma pintura de arte naif, né? Porque não tem elementos que convergem aos interesses da arte naif, né? Mas o que é pensar uma mansão dentro de um contexto da periferia, né, da Baixada Fluminense? Então, para mim, assim, em termos de poesia, isso é para a gente pensar justamente poesia, né? Construção poética. Vamos lá, pensar poesia dentro da sala de aula, de como a gente vai falar, né, dessas tensões entre o que se representa a partir de um contexto em particular e de materialidades e quando eu falo materialidades, é mais ou menos o que o Carlos estava falando ontem, né? Os materiais que a gente usa para atribuir sentido e produzir discurso, sabe? Os materiais começam a ser autônomos na produção de um discurso, né? O material que a gente usa começa a produzir discurso sobre o que ele é, e não o contrário, né? Não mais a gente começa a atribuir sentido às materialidades. Então, o que é pensar uma mansão dentro desse contexto da periferia? Né? Essa coisa irreal, né? Irrepresentável, que é o que o Henrique de Souza faz nessa pintura, né? Que eu acho interessante, assim, em termos de representação e de perspectiva, né? Que, enfim, total quebra de uma perspectiva dentro de um formato ideal do que é arte, né? Dentro do que é representável. Mas faz sentido, porque poeticamente, o que é pensar essa mansão, né? Que mansão é essa, né? Aqui a gente tem uma pintura de Lafayette Suzano, que eu me lembro dessa pintura toda vez que eu pego o trem. Hoje mesmo, assim, eu tô exausto, assim, vocês não fazem ideia. Eram 4 horas da manhã, eu estava fazendo carreto de mudança, 4 da manhã. E eu falei, gente, eu tenho que dormir, porque amanhã eu trabalho e dou aula. Eu saí de casa meio-dia e meia para trabalhar. Cheguei, tomei o banho e sentei aqui para dar aula. Então, toda vez que eu vejo essa pintura, eu lembro do meu dia a dia. Assim, com certeza muitos de vocês devem lembrar, né? Vamos lá, em termos de representação poética, né? Pessoas com roupas padronizadas, né? Então, possivelmente trabalhadores, né? Isso é o meu olhar sobre a pintura. Mas isso, assim, a gente pensar também, quando a gente for abordar essas imagens, né? Dentro de sala de aula, ou de forma propositiva, seja num curso, seja numa aula, seja numa troca, numa mesa de bar, na hora do almoço, é a gente pensar o quanto essas imagens assim começam a inventar sentido a nós, né? E o quanto é bonito eu olhar para essa pintura e falar, porra, mas isso me lembra o ramal Japeri, sabe? Porque a imagem começa a me inventar, né? Tem um filósofo chamado Jacques Derrida que ele diz que quem vê é inventado pelo que vê, né? Então, não mais quem vê atribui sentido ao que está vendo, né? Mas aquilo que se vê atribui sentido a nós, né? A nossa vida. Então, eu olhei essa pintura do Lafayette Suzano e achei interessante, assim, a gente pensar, né, como trabalhar essas imagens, quais são as proposições que a gente pode trazer à discussão a partir de uma imagem que parece muito simples, né? Que você olha e você fala, ó, são pessoas com rostos de relógio, né? Mas, assim, em nível de quem está na periferia, quem pega trem e quem sabe que eu tenho que pegar o trem meia hora antes para poder chegar pontualmente no trabalho, né? Essa coisa do uniforme, a padronização do modo de se vestir. Então, tem muitas discussões que a gente pode estabelecer a partir desse lugar da periferia, de quem está dentro da periferia se representando, né? Aqui a gente tem também um trabalho do Ronald Duarte, chamado Nimbo, Oxalá. Nimbo, em latim, é nuvem. E Oxalá tem essa coisa de representar o branco, né, a pureza, a criação, o orixá da criação, né, foi Oxalá, Obatalá, que criou.
moldou o ser humano, né? Então tem essa coisa dessa molda a partir do nimbo, da nuvem, né, do irrepresentável, né? Essa coisa de moldar o irrepresentável, representar o irrepresentável a partir da ação, né? Então a ação cria o indivíduo, né? A ação atribui sentido a fenômenos, né, da imagem a partir do indivíduo. E é um dos trabalhos mais bonitos assim que do Ronald Duarte, né, que é do coletivo Imaginário Periférico. É uma performance, quem quiser procurar essa performance consegue encontrar com facilidade no YouTube, tá bom? Mas tem isso da gente pensar também que os centros de candomblé, de umbanda, né, eles se construíram nas franjas da metrópole, né? Então, quem está falando disso, né, você falar disso é muito você se identificar com o lugar da periferia, né? Quando você vai pegar a linha vermelha em sentido oposto ao centro, né? Você vindo do centro para a Baixada, você começa a ver muito essas frases no muro. Mãe Márcia de Aganju, fulana de tal de Ançã, não sei o que lá, de não sei o que lá. Porque a macumba, né? E eu gosto dessa palavra, não acho nem pejorativa, se deu nas franjas do centro, né? Foi se estabelecendo em lugares periféricos, né? Então, quando o Ronald Duarte cria essa ação que molda, a partir da ação, a existência do indivíduo, né? Falando, enfim, nessa metalinguagem da criação, sendo Obatalá, Orixalá, Oxalá, quem cria os seres humanos, e a gente invocando a representação de Oxalá a partir do branco, da forma, do que é irreproduzível, do que é irrepresentável, né? A gente também está atribuindo sentido a fenômenos desconhecidos por nós, né? Então isso é muito bonito também. E é isso, gente. Vamos conversar um pouquinho, que eu falei muito e bebi pouca água. Agora eu quero ouvir vocês. Discussões. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, colocações. Ai, gente, não acredito que vocês vão ficar com vergonha. Que isso? Como é que vocês vão levar esse conteúdo para a sala de aula, gente? Boa noite. Boa noite, Mariana. Posso falar? Então, eu tinha me apresentado ali, eu sou participante do Manhã de Outono também. Sim. Né? E foi, assim, a minha primeira experiência com pintura. Uhum. Né? Ainda no início da adolescência, assim, 13 anos. Sim. Porque meu pai era amigo do César Lafayette, essa galera aí que fundou, né? Sim. Aí comecei a participar, né, dessa forma. Hoje eu sou professora de artes, artista também. E assim, é só destacar, né, a importância desses movimentos, Sim. principalmente num local assim de muita ausência institucional, ausência de política pública, né? Destacar essa importância. O Manhã de Outono foi uma iniciativa totalmente independente, assim, eles não tinham por que fazer aquilo, não eram, assim, artistas que buscavam trabalhar com arte. Sim. Não surgiu como um coletivo, essa ideia é um coletivo de arte, surgiu como um encontro. Né? E isso que eu acho que uma necessidade, assim, de suprir, talvez, essas ausências, né? Sim. De poética e tudo mais. E eu acho muito interessante pensar na forma como isso pode impactar nas vidas, né? Sim. E eu acho assim que eu sou um exemplo disso, porque impactou na minha. Eu não tive muito contato com arte no sentido de ir a museus, ver exposições. Sim, total. O meu contato foi através dos movimentos daqui. Sim. De poesia, do Manhã de Outono, movimento de pintura. Então é isso, só para colocar aí Sim, gente, a Mariana
como a gente está falando desses dois coletivos que são extremamente importantes para a gente falar de atuação, de produção de poética, de produção, enfim, de representação de arte na periferia. A Mariana é uma das integrantes do Manhã de Outono, que é um dos grupos, né, um desses coletivos que a gente está interagindo nesse projeto, né? Então, realmente, o que ela falou, foram coletivos que começaram a partir... O Manhã de Outono, especialmente, né, aqui falando, já que a Mariana está aqui, ele começou a partir de uma experiência afetiva, né, uma troca entre amigos, que depois começou a mixar entre os seus interesses a comida, né? Então a comida virou um meio de estabelecer diálogo, né, entre as pessoas. Então a gente começa a falar de arte, alimento, partilha, coletivo, comunidade, que são conceitos extremamente importantes para nós, né? E quando eu falo comunidade, eu não falo no sentido assim de comunidade e aglomeração de, enfim, casas, né, aglomeração. Não é nesse sentido. É de um sentido comunitário de fazer as coisas juntos, pensar as coisas juntos, né? Então, realmente, esse destaque a esses coletivos é muito importante. Não só, enfim, para você começar a marcar que na Baixada Fluminense existiu e existe produção de arte, mas, para além disso, né, para que as pessoas comecem também a falar, porra, isso é possível, eu consigo produzir arte, né, no lugar onde eu estou. É possível falar do protagonismo na Baixada Fluminense, na periferia. Né? A gente está falando muito de Baixada Fluminense, por quê? Porque esses dois coletivos são sediados, né, aconteceram e acontecem na Baixada Fluminense, especialmente. Né? Mas a gente pode estar falando de qualquer lugar aqui. Né? E como é que a gente vai falar dessas representações? A partir dos nossos lugares, das nossas linguagens, sabe? Dos nossos ícones, e a partir da nossa forma de quebrar totalmente com esse ensino da arte recalcado, né? A partir de um molde, a partir de um olhar europeu. Né? Mas como é que a gente faz isso? É justamente isso que a Mariana está falando, a partir dessa influência na nossa vida. Né? Só que é isso, a gente precisa ter visibilidade. Né? Teve gente que falou aqui de invisibilização desses coletivos, né? Como é que as pessoas vão atribuir valor assim, à arte? Realmente, né? É importante. Se isso foi possível na vida da Mariana, na vida de quantas outras pessoas, né, que podem ser artistas em potencial, criadores em potencial, pensadores, críticos de arte, curadores em potencial, né? Que ainda estão em fase de construção crítica, né? Enfim, e é por isso que eu penso que é muito importante a gente começar a pensar em como trabalhar essas coisas em sala de aula para que a gente crie essa dimensão de pensamento crítico, né, de como se projetar ao mundo, né, a partir de que forma a gente está se representando. A gente ainda está usando esse formato de olhar o eu a partir de um olhar colonizador, ou a gente vai começar a instituir as nossas formas de se representar, que foi mais ou menos o que a Márcia Falcão fez em relação a Eckhout, que é, enfim, o olhar de um homem, né, branco, europeu, sobre um povo brasileiro, do contrário, uma mulher negra periférica se representando na perspectiva dela, a partir dos símbolos dela. Então, como é que a gente vai começar a fazer isso? Né? De que forma? A gente vai usar materiais? A gente vai usar métodos específicos, como o Carlos estava falando ontem? Né? Então, a gente vai começar a trabalhar a poética a partir, né, de uma geopolítica, a partir de materiais que estão no nosso entorno. Ah, mas, Iago, que materiais são esses? Gente, não sei. Trabalhar com argila, assim, eu fiz um projeto nessa escola que eu dei aula. A ideia, o projeto era o seguinte, era uma horta como escultura. Então, eu estava falando de arte, mas eu não ia falar de Mona Lisa. Eu não ia falar de Picasso. Eu não ia falar disso, sabe? Eu não ia falar do êxtase da Santa Teresa do Bernini. Não, eu quis escultura a partir de uma organização social entre as pessoas. Por que uma horta não pode ser uma escultura? Se aquilo envolve um manejo, envolve uma habilidade da manufatura, né? Envolve um labor com as mãos, né? Envolve organização social. Então, escultura social, sabe? Como a gente vai pensar a implementação de outros métodos
de se pensar a produção de arte a partir do que está ao nosso redor e a partir do que atribui sentido à nossa vida e à nossa existência. A Luciana quer falar, né? Luciana e Nelly Carvalho. Pode falar, gente. Oi, boa noite. Para pegar um pouquinho aí o gancho da Mariana, né? Eu, como também guana, né? Moradora especificamente de Aus, que ainda é um bairro de Nova Iguaçu, então um pouquinho mais distante, eu também vivi a adolescência, a fase adulta, e essa problemática de não ter assim muita abertura, né? Então os museus, né? Todo o conteúdo, né? Tá muito distante da gente, da Baixada, né? Até hoje, nosso acesso a não só o transporte, quando você falou, né? Eu me identifiquei muito porque é o meu transporte diário, e só quem pega sabe como é sofrido. Então, e aí eu fiquei pensando, né? Porque professora, né? Eu atuo na educação infantil e estou trabalhando com o 3º ano do fundamental. Eu fiquei pensando, né? Não sou muito envolvida especificamente com o conteúdo arte. O que eu sou é uma curiosa, assim, gosto de escrever algumas coisas e acho que essa curiosidade, desde muito nova, apesar de não ter o acesso aos meios, né, que possibilitam esse encontro com a arte, essa curiosidade me impulsionou e me impulsiona até hoje de eu estar aqui nesse encontro, e estou aprendendo muito e gostando muito, porque acho que é isso, né? A gente tem que buscar mesmo, e eu estou aqui pensando como eu, como professora, vou transformar tudo isso que eu aprendi, o que eu estou aprendendo aqui, junto com os meus pequenos lá. E, com certeza, acho que é voltar também um pouco esse olhar mesmo para a realidade ali, e que é uma comunidade, né, que eu trabalho no Rio, e a gente já faz um pouco disso, mas eu acho que agora eu vou ter mais bagagem ainda para conseguir fazer alguma coisa, né? Mas foi isso, assim, impulsionada pela curiosidade, porque ainda falta também, sabe, abrirem mais portas para que eu possa ver, né, ter esse olhar mesmo amplo. Obrigada. Boa noite a quem eu não falei. Eu gostei muito de ouvir a Mariana, sabe? Mariana, ela me trouxe uma coisa muito importante. Trabalhar na Baixada para mim é maravilhoso. E eu sou moradora do subúrbio do Rio, de um subúrbio potente como Madureira. Então, eu vivo muito essas tensões que a Mariana trouxe. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a Mariana ela faz parte de uma geração que se encantou com a arte e hoje ela conseguiu ter essa formação nesse campo. Porque era muito difícil, né, nessa construção histórico-social que a gente tem do nosso lugar. Né? Do nosso lugar Baixada, do nosso lugar subúrbio, do nosso lugar periférico. E aí, assim, me encantou ver, e eu fico muito feliz de você trazer a sua história dos 13 anos, né? E hoje você está como professora, ou como uma profissional de arte. Agora, além disso, eu sou professora da educação especial, que atuo desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Trabalho com o 1º segmento. Então, a felicidade de trazer, né, esse olhar, quando eu comecei a ver as perspectivas que o Iago trouxe, né? Iago, né? Desculpa, porque eu sou ruim de nome. Quando você trouxe a primeira arte, né? Aquela que tinha a música do João Nogueira, com o coração, com a repetição, a gente percebe o quanto a padronização e como o nosso olhar homogeneizador é recortado nessa arte. O quanto ela é reflexiva para o nosso olhar padronizador. A gente sai desse estigma
e a gente ultrapassa isso numa arte que, pelo que eu entendi, não é de hoje, né? Eu não lembro a data. E, assim, e de uma música também que transpõe essa questão. Aí a gente vai para aquela imagem do trem. A imagem do trem também mostra algo homogeneizador, né? Padronizado, mas, ao mesmo tempo, mostrando que cada um tem seu tempo, porque as horas divergem. Então, o nosso olhar ele se aprofunda a cada ação e a cada percepção de mundo. E, assim, estar aqui, para mim, é um aprendizado muito grande, porque eu adoro refletir sobre essas coisas. Levar a arte para as crianças na escola, como eu trabalho com inclusão, eu não entendo um espaço que ele seja totalmente igual, padronizado, nunca, em hipótese alguma, porque cada um de nós é diferente. Levar a arte para eles ainda me encanta muito mais. Então, obrigada por a gente ter tendo essa oportunidade. Não, Nelly, eu que agradeço a todos vocês, aliás, pelas contribuições, mas eu acho que é isso, assim, o quanto isso que você falou, Nelly, é uma coisa muito bonita, assim, né, de a arte começar a atribuir sentido à nossa existência, e não mais a nossa existência começar a qualificar o que é arte e o que não é arte, né, o que é representável, o que não é representável, né, por muitas vezes esse lugar da produção em arte, do pensamento crítico, ou enfim, pensamento de cultura, né? Cultura de forma geral, na periferia, foi jogado de escanteio para esse lugar do exótico, do primitivo, do ultrapassado, né? Então, como é que a gente reconquista esse lugar de protagonismo? Eu acho que, como estratégia, a gente tem que usar isso que a gente está falando, né? Representação. Ah, mas de que representação a gente está falando? A gente começou de uma forma muito, sabe, chata, né? De representação em pintura, perspectiva. Não, mas é justamente para a gente começar a desconstruir isso tudo, né? E a gente começar a pensar a nossa forma de se representar a partir dos nossos símbolos, né? Todo mundo que pega o Japeri vai entender, vai olhar para aquela pintura e vai falar, cara, mas aquilo tem tudo a ver com o trabalhador. Né? A primeira vez que eu vi aquela pintura, eu falei, porra, não tem como eu, sabe, ver essa pintura sem pensar todo dia. Ontem, por exemplo, tipo, eu só lembrei dessa pintura, 4 horas da manhã, gente, eu estava fazendo carreto de mudança, meio-dia eu já estava no trabalho, 6 horas eu já estava aqui abrindo o computador para falar com vocês. Então, assim, a nossa vida é isso o tempo todo. Né? Então, como é que a gente começa a falar disso? Sabe, propor discussões, debates, produção de imagem, né? Exercícios de poética dentro da sala de aula, né? A partir dessas formas de representar essas imagens. Agora, deixa eu falar de uma coisa importante com vocês. Eu estou mandando aqui a lista de presença. No começo da aula, desculpa, eu falei que eu soube que alguns de vocês estão tendo muita dificuldade para preencher essa lista, né? Que vocês não estão preenchendo, às vezes a internet cai, né? Então eu vou passar a lista aqui para vocês preencherem aí. Eu acho que é esse link aqui da frequência, né? Vocês receberam isso? Era frequência, não é isso? Eu estou mandando aqui no bate-papo. E aí, quem já puder ir preenchendo, enquanto a gente vai discutindo aqui, né? Já vai preenchendo essa lista. Eu vou lendo aqui as coisas que mandaram no bate-papo. Mariana de Oliveira Silva, obrigado. Penso a escola e a arte e a educação como estratégia para atingir esse protagonismo. Esse é o sentido desse curso. Exatamente, eu acho que esse curso é uma proposta, assim, eu tenho a menor pretensão de criar uma metodologia de ensino, não é isso, né? O que eu estou trazendo aqui é para a gente começar a pensar, a partir das coisas que eu fico confabulando sozinho de madrugada na minha loucura, mas como usar isso, né? Para a gente começar a pensar, tá, mas qual é a estratégia que a gente tem agora para trabalhar com os nossos alunos, nossos futuros pensadores, né? Os nossos futuros artistas, porque, assim, é o que eu falei, quando eu estudava, né, quando eu estava
no fundamental, eu não me importava com o ensino em arte, porque a arte para mim não reprovava, o que reprovava para mim era matemática, e eu nunca levei uma nota baixa em arte fazendo nada. Então, assim, há esse desinteresse por natureza no ensino da arte, né? Então, assim, como estratégia de ensino, eu acho que a gente tem que começar a inserir esses sujeitos, né, de forma a eles se representarem a partir de quem eles são, do que tem no dia a dia deles, né, atribuir valores políticos, valores sociais, valores econômicos, dentro daquilo em que eles estão contextualizados. Porque só assim é possível falar de arte na periferia, né? Não faz sentido que a gente fique discutindo, enfim, a representação daquele outro que está totalmente distante de nós, assim, sabe? Se aquilo não contempla a gente, né? Ana Ventura. Pode Posso falar. falar só uma coisinha? Pode. Um desafio, né, que a gente encontra, acho que teve até alguns participantes que falaram isso nos outros dias, é a falta de material, de acervo, de documentação, né? Que a Baixada tem muita produção, tem muitos movimentos, que às vezes eu vou descobrindo, né? Porque eu moro em Nova Iguaçu, a Baixada é muito maior do que Nova Iguaçu. Aí eu tenho um grupo de teatro em Japeri, tem coletivo em Belford Roxo, tem em São João, todos os lugares, todos os municípios. E é importante que os alunos conheçam o que tem no seu território, né, de produção. E muitas vezes os professores encontram a dificuldade, como eu também, de encontrar um material, de encontrar algo para planejar aulas, né? Com esse conteúdo. A gente tem que buscar, que pesquisar mais, né? Muito mais do que para montar uma aula tradicional. Acho que tem essa carência ainda, né? Então a gente tem que ir buscando. E o curso aqui ajuda nesse sentido, né? Porque vai dando referências. É uma sementinha, né? É um nome que a gente pega, uma referência, são coisas que a gente vai buscando para poder levar para a sala de aula, para o planejamento. Né? Mariana, eu repito o que eu falei ontem. A gente precisa pensar nesse profissional, na educação infantil, o profissional de arte tem que estar lá. Entendeu? A gente precisa de políticas públicas para ter o profissional de artes, o professor de arte, desde da primeira infância, porque você cria reflexões críticas nas crianças, porque a arte já está embutida nesse movimento. Então, é necessário que a gente crie políticas públicas para pensar esse profissional lá. E o trabalho, a gente vai ter material, porque todo mundo vai começar a se preocupar, porque as crianças levam isso para casa. Sabe? Então, não sei, eu tenho assim, isso em mim. Sim. Eu gosto de trabalhar com a infância e eu acho que a gente precisa começar a refletir sobre isso. O que é interessante e o que a gente está fazendo aqui, né, é a gente começar a construir um território de referencialidade, né? A gente começa a mapear esses artistas e essas produções a partir desses dois coletivos de protagonismo da Baixada Fluminense, né? E a gente começa a mapear quem são esses outros artistas, começa a produzir essas interlocuções, né? Hoje a gente já falou da Márcia Falcão, a gente falou do Tiago Ortiz, né? Então, e aí a gente vai começando a estabelecer um mapeamento desse território. Quem são esses artistas? Realmente, o que falta é um mapeamento de artistas, né? É justamente a gente ter esse território de referencialidade que esteja, sabe, ao nosso redor, né? O que está construindo a nossa identidade? Que artistas são esses que fazem parte da construção política, social, geopolítica, enfim, das discussões que existem em torno do lugar em que eu habito? Falta isso, e é o que a Mariana falou, falta acervologia, falta, sabe, mapeamento de artistas, faltam centros culturais, sabe, falta tudo. Então, como é que a gente começa, sabe, aos poucos a gente começa a se mobilizar, né, porque o que a gente está fazendo aqui hoje é uma mobilização, de certa maneira, para começar a criar estratégias e se unir. Então, a gente já começa a quebrar
arruinar isso que a gente chama de representação, né? E a gente começa a criar novas simbologias, né? Outros discursos que começam a contemplar a gente, né? E a partir disso a gente começa a trazer para o nosso repertório de visualidades, né? De território visual, esses artistas como aliados, né? Esses aliados imagéticos, poéticos, que a gente pode, sabe, começar a aprofundar as nossas discussões. Eu vou encerrar, gente, a gravação aqui, mas a gente continua conversando, se vocês quiserem, tá? Queria agradecer a presença de todos, né? Queria agradecer aqui muito pelas trocas que vocês estão trazendo, que vocês trouxeram. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui se mobilizando, assim, né, como a oposição se mobiliza para discutir como arruinar a gente. Eu acho que a gente tem que se mobilizar para se unir, assim, e pensar como a gente pode não ser arruinado, né? E, na verdade, criar estratégias para que a gente consiga sobreviver como professores, né, em primeiro lugar, como artistas, como agentes da cultura, como produtores culturais, né, porque existe uma grande mobilização para que tudo isso seja sucateado, né? Então, da gente estar aqui hoje, se unindo, falando disso, cara, já é uma puta resistência para que, sabe, as nossas questões não sejam arruinadas, né, por esse macro poder que tem tudo para destruir a cultura, né? Enfim, e articulam de várias formas para, sabe, não só com a cultura, mas com a educação. Então, queria agradecer muito aqui a presença de vocês. Eu vou encerrar a gravação, mas a gente continua conversando se vocês quiserem, tá bom?